Olá, você vai ver no jornal de hoje. Correios lançam um serviço de telefonia móvel. Um chip de R$10 e mais R$30 em crédito. Isso é quanto vai pagar no primeiro mês quem quiser usar o mais novo plano de celular pré-pago do mercado, o Correios Celular. Remédio de graça. Medicamento oral contra artrite reumatoide entra na lista do SUS. Tinha que entrar na justiça ou tinha que pagar e o medicamento realmente é de alto custo, ou seja, se ele está incorporado ao Ministério da Saúde e aos protocolos que já existem, isso facilita bastante o acesso. Abertas as inscrições para a Olimpíada da Matemática e este ano tem novidade. Esse ano nós temos as escolas públicas com todas as premiações, medalhas, que sempre teve, ou seja, não vai haver nenhuma diminuição das suas medalhas das escolas públicas e vai ser acrescida, ou seja, a premiação das escolas particulares. Do lixo para a sala de estar, casal transforma pneus velhos em objetos de decoração. Nas mãos de Renato, os pneus velhos viram objetos de decoração. Vasos, balanços, camas para cachorro e o que mais a imaginação permitir. É agora no Câmara Notícias. Os consumidores têm agora uma nova opção no mercado de telefonia móvel. Nesta segunda-feira, os Correios lançaram o plano pré-pago Correios Celular. A meta é conquistar os que ainda não entraram no mercado móvel e os clientes que desejam mudar de operadora. Um chip de R$10 e mais R$30 em crédito. Isso é quanto vai pagar no primeiro mês quem quiser usar o mais novo plano de celular pré-pago do mercado, o Correios Celular. Ajuda na inclusão digital também, porque tem 1 GB de internet, o WhatsApp livre, essas coisas que ajuda a ter um acesso que nas outras operadoras com R$30 você não faz nem metade disso, né? Incluídos no pacote estão 100 minutos de ligações para telefones fixos e celulares de qualquer operadora e cidade do país e ainda 30 dias de internet 3 ou 4G com 1 GB de franquia, sem cortes do serviço quando o pacote for totalmente utilizado. Além de WhatsApp sem desconto na franquia para envio de textos, mensagens de voz, fotos e ligações durante a validade do plano. Para poder se programar, depois de cada ligação, o cliente vai receber uma mensagem com um relatório de consumo. Os Correios também estão investindo no atendimento online, uma das grandes deficiências do mercado de telefonia. Os serviços dos Correios Celular é o que a população espera, é o bom, bonito e barato. Atende a mais de 95% das necessidades da população e a questão de não interromper, não cortar os serviços de internet é uma demanda muito forte de todas as classes sociais, quer seja dos jovens que estão na internet, quer sejam daqueles que dependem do WhatsApp para trabalhar. Então, realmente é um plano simples, transparente e com respeito ao dinheiro do cidadão. O serviço de telefonia móvel Correios Celular começou a funcionar com a venda de chips em 12 agências da capital paulista. Até o fim do mês de março, 164 agências da região metropolitana de São Paulo também vão vender o chip e habilitar o serviço. O público-alvo do serviço Correios Celular está nas classes C, D e E. O plano é chegar a 500 mil clientes até o fim deste ano e 8 milhões nos próximos 5 anos. Para alcançar essa meta, a empresa aposta na tradição da marca e na presença dos Correios em todo o Brasil. Todas as empresas de serviços postais do mundo tiveram que fazer essa diversificação. Todas elas tiveram que achar alternativas e esse serviço que é colocado hoje aqui à disposição de todos os nossos clientes, à disposição de todos aqueles que queiram ter um serviço de celular de qualidade, é uma grande alternativa para a empresa. As próximas cidades a oferecer o serviço serão Brasília e Belo Horizonte. A meta é chegar a todos os estados até o fim do ano. Quem soube da novidade, gostou. Mediante essa concorrência cada vez mais das operadoras, vem com um plano muito bom, acho que vai dar um bom retorno, para nós, consumidores, e espero aí poder usufruir também dele, Aqui na Zona Oeste, quem tiver interesse pode encontrar os chips nas agências da Vila Leopoldina, em São Paulo, e na agência de Osasco, que fica na região central. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um novo decreto anti-imigração.
A partir do dia 16 de março, pelo prazo de 90 dias, fica suspensa a entrada de cidadãos de 6 países. O Brasil ainda não integra essa lista, mas na comunidade brasileira que vive no país, o clima é de apreensão. Veja na reportagem de Paola Diorti. As políticas do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, têm criado receio entre as comunidades de estrangeiros do país. Nesta segunda-feira, o presidente lançou um novo decreto em que suspende por 90 dias, a partir de 16 de março, a entrada de cidadãos de 6 países de maioria muçulmana: Síria, Líbia, Irã, Iêmen, Somália e Sudão. Com relação aos vizinhos americanos, fala-se muito de cidadãos do México e da América Central, como de Guatemala e de Honduras, que têm medo de terem suas famílias separadas por deportações, que o novo presidente prometeu intensificar. Mas e os brasileiros? São mais de 1 milhão de brasileiros nos Estados Unidos. É difícil de saber quantos deles estão em situação irregular, já que muitos preferem não responder ao censo justamente por medo de serem deportados. Mesmo que as novas leis só afetem quem entrou no país ilegalmente, a incerteza afeta até os que estão aqui em situação legal. Lígia está aqui há 17 anos e sente que o atual governo deveria se informar melhor sobre a real situação dos imigrantes. Ele está simplesmente fazendo aquilo que ele prometeu na campanha dele, sem pesquisar quais são os pós e os contras, sem ver realmente o que vai afetar futuramente. Lismara casou com um americano e sua situação está regular, mas mesmo assim ela tem medo pelos amigos. Até eu, que tenho green card, tenho uma situação mais segura também, estou mais apreensiva. Acho que é mais o medo da deportação. O advogado Fernando Mendonça explica que as novas regras de Trump que afetam os brasileiros mudam pouca coisa. Na verdade, são leis que já estavam em vigor nos governos anteriores, mas foram ampliadas. A grande diferença é que esse processo de expedited removal, ele se restringia a pessoas, no caso de pessoas que tinham cruzado a fronteira sem visto, a pessoas que eram apreendidas pela imigração nos primeiros 14 dias e num raio de 100 milhas da fronteira. E que a nova determinação, a nova medida do governo é que o limite geográfico seja acabado e o limite temporal seja aumentado para 2 anos. Os brasileiros que estão no exterior e precisam de ajuda podem procurar um consulado do Brasil, independentemente de estar em situação legal ou irregular. As pessoas têm que estar preparadas com toda a documentação, com a informação, né, do que é preciso ser feito para diminuir esse risco, né? E em Osasco, a Maternidade Amadora Aguiar terá nesta quarta uma programação especial em homenagem ao Dia da Mulher. Entre os destaques estão as oficinas de beleza, moda e bem-estar. E no próximo bloco, remédio de alto custo contra a artrite reumatoide entra na lista do SUS. Uma caixa com 60 comprimidos como esta custa cerca de R$ 3.600 e dura apenas um mês. Incentivo ao turismo? Governo quer criar agência para promover o Brasil no exterior. Nós estamos defendendo que sejam derrubadas barreiras das pessoas do exterior para cá. A retirada de vistos é uma proposta nossa. Então, a Embratur, que completa 50 anos esse ano, ela está propondo ser uma agência moderna capaz de investir e captar mais turistas. Não saia daí, é depois do intervalo. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão.
8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. O governo federal está trabalhando na criação de uma agência internacional de turismo. A intenção é otimizar o fluxo de turistas dentro e fora do país. A medida deve fazer parte do Plano Mais Turismo, que está em fase de desenvolvimento. Para aumentar o fluxo de visitantes nacionais e internacionais no país, os Ministérios do Turismo e do Planejamento, o SEBRAE e a Embratur deram início a um grupo de trabalho para estudar a criação de uma agência de promoção internacional do turismo. Cada órgão vai propor soluções alternativas de financiamento para a futura agência. Essa é uma das medidas que devem fazer parte do Plano Mais Turismo, que está sendo desenvolvido pelo governo federal. Nós estamos defendendo que sejam derrubadas as barreiras das pessoas do exterior para cá. A retirada de vistos é uma proposta nossa. Então, a Embratur, que completa 50 anos esse ano, ela está propondo ser uma agência moderna capaz de investir e captar mais turistas. Para o presidente da Embratur, essas medidas são essenciais para estimular o turismo no país. O Brasil tem o maior potencial para o turismo, do ponto de vista da natureza, no mundo. É o número 1, Fórum Econômico Mundial. Em cultura é o 8º. Mas no ambiente para fazer negócios no turismo, de 140 nós somos um dos 3 piores. O Mais Turismo tenta fazer, busca fazer, propõe reformas no turismo que estejam de acordo com esse conjunto para que o Brasil se modernize, para que as pessoas possam ganhar mais, sejam mais produtivas e todos tenhamos mais resultado e perspectivas. O Brasil é um dos países que possuem idade mais baixa para concessão de aposentadoria, cerca de 59,4 anos. Conheça agora os sistemas previdenciários de outros países e suas diferenças com a Previdência brasileira. 59 anos e alguns meses é a idade média em que o brasileiro se aposenta. Mas o que isso quer dizer? Em comparação com outros países, quer dizer que é uma das idades mais baixas do mundo. No México, a idade média é de 72 anos. Na América do Sul, os números também costumam ser mais altos. No Chile, é de 69. Na Europa, a idade média de aposentadoria também é maior do que a nossa. Na França, um país conhecido por suas políticas voltadas para a aposentadoria dos cidadãos, este número também é maior do que no Brasil. Já na Ásia, na Coreia do Sul, a idade para se aposentar é superior aos 71 anos. Mas como isso acontece? O Brasil é um dos poucos países do mundo em que é possível se aposentar por tempo de contribuição. Além da possibilidade de começar a receber os benefícios da aposentadoria depois dos 65 anos para homens e dos 60 para mulheres, os brasileiros também podem se aposentar depois de terem contribuído 35 ou 30 anos para cada um dos grupos. Isso faz com que a média da idade das pessoas que se aposentam por tempo de contribuição seja de 54 anos. Na América Latina, somente 2 países não têm uma idade mínima. É o Brasil e o Equador. Todos os outros países têm uma idade mínima, que vai dos 60 aos 67, 68 anos. Mas cada país estabelece o que convém para si. Aqui nos Estados Unidos, para receber os benefícios totais, os cidadãos devem ter entre 65 a 67 anos, dependendo do ano em que nasceram. Quem está parando de trabalhar agora, por exemplo, deve ter 66 anos. São mais de 40 milhões de aposentados pelo sistema público, a Seguridade Social americana. Em média, um aposentado recebeu $1.341 por mês no ano passado. Mas os valores podem chegar a $3.501. Para receber isso, o trabalhador teria que esperar até os 70 anos e ter contribuído entre as faixas mais altas. Mas os americanos acreditam que esses valores não são o suficiente para manter a qualidade de vida depois que eles param de trabalhar. É por isso que grande parte deles conta também com uma previdência privada. Para 2 em cada 3 idosos, a aposentadoria paga pelo governo responde por menos de 10% da renda. Este empresário já tem 66 anos, a idade em que poderia se aposentar, mas optou por esperar até os 70 para começar a receber os benefícios.
Ele diz que se preparou para não precisar depender do governo. Eu nunca quis depender da Seguridade Social. Nós temos que pagar, mas na verdade não precisamos dela. Este francês, por sua vez, diz que não quer se aposentar tão cedo e que prefere o sistema previdenciário dos Estados Unidos do que o da sua terra natal. É um país capitalista. É ótimo, é maravilhoso. Eu não quero ser ajudado pelo governo. Pago pelo governo. Nos Estados Unidos também se discute a sustentabilidade da Previdência. Republicanos dizem que é preciso reformar o sistema e uma das propostas é aumentar a idade mínima de aposentadoria para 70 anos. Os cofres da Seguridade Social americana, no entanto, ainda nem chegaram ao negativo. Hoje o programa conta com um fundo que cresceu 23 bilhões de dólares em 2015. Mas a partir de 2034, os americanos já vão passar a ter dificuldades para financiar os benefícios por causa do envelhecimento da população. Problema parecido com o nosso, mas a Seguridade Social nos Estados Unidos ocupa hoje em dia apenas 5% do PIB e causa preocupação aos americanos a ideia de que em 2050 vai custar 6%. No Brasil, o número atual já é de 8%. E a previsão é de que em 2060, se nada mudar, chegue a 20%. O processo de envelhecimento é um processo global. Isso tem provocado uma onda de reforma de previdência no mundo todo. São várias medidas. A medida provavelmente mais comum é que países que já têm idade mínima estão aumentando a idade legal de aposentadoria. E uma boa notícia para quem sofre com as fortes dores da artrite reumatoide. O Ministério da Saúde anunciou a inclusão do citrato de tofacitinib na lista de medicamentos disponíveis pelo SUS. O remédio, que é consumido por via oral, tem a mesma eficácia dos tratamentos injetáveis. Imagina conviver com uma dor intensa em várias partes do corpo o dia inteiro. Eu já fui a grau 10 de dor, tipo desmaiar de tanta dor, né? E sem ter medicamento para controle da dor, a não ser anestesia peridural. Larissa luta há mais de 30 anos contra a artrite reumatoide, doença que atinge mais de 1 milhão de brasileiros, a maioria mulheres. Ela foi diagnosticada ainda criança e desde então tenta amenizar os sintomas. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória. Um dos principais sintomas é a rigidez nas articulações pela manhã. Outros são dor, inchaço e vermelhidão, principalmente nas mãos e nos punhos, e também um cansaço muito intenso. Se não for tratada corretamente, pode levar à atrofia e à incapacidade física. Larissa já fez vários tratamentos e há menos de um ano começou a usar o citrato de tofacitinib. O medicamento é o primeiro via oral com a mesma eficácia dos injetáveis. Não preciso mais ficar internada tomando remédio na veia e nem tenho a preocupação de sair correndo da farmácia de alto custo para levar o medicamento para minha casa, para pôr na geladeira, ver se está armazenado correto. Né? Eu puxo ali o meu comprimido, tomo aqui no meu trabalho normalmente. Uma caixa com 60 comprimidos como esta custa cerca de R$ 3.600 e dura apenas um mês. Como estudos clínicos comprovaram a eficácia do comprimido e pelo alto custo para os pacientes, o Ministério da Saúde decidiu incorporar o remédio à lista de medicamentos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. Os pacientes agora, para ter acesso nesse momento a esse medicamento, tinham que entrar na justiça ou tinha que pagar, e o medicamento realmente é de alto custo, ou seja, se ele está incorporado ao Ministério da Saúde e aos protocolos que já existem, isso facilita bastante o acesso e, claro, beneficia o paciente como um todo, no sentido que a doença dele vai ficar controlada. E veja depois do intervalo. Vereador Batista da Comunidade propõe criação do cartão saúde. Se a gente não cadastrar toda a população de Osasco, nós não vamos conseguir resolver o problema da saúde. Né? Porque na Vila Menck, UPA Menck mesmo, é um exemplo claro de 1.000 atendimentos que tem, a gente está atendendo o pessoal de Morro Doce, Freguesia do Ó. E conheça o programa de alimentação que beneficia mais de 17 milhões de trabalhadores no Brasil. E é para que essa alimentação balanceada e de qualidade chegue a cada vez mais trabalhadores, principalmente os de baixa renda, que o Ministério do Trabalho desenvolve o Programa de Alimentação do Trabalhador. Não perca, é no último bloco.
Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Na sessão do último dia 2, o vereador Batista da Comunidade falou sobre a necessidade de se criar um cartão saúde, para que o atendimento aos moradores do município seja priorizado. Se a gente não cadastrar toda a população de Osasco, nós não vamos conseguir resolver o problema da saúde, né? Porque na Vila Menck, UPA Menck mesmo, é um exemplo claro de 1.000 atendimentos que tem, a gente está atendendo o pessoal de Morro Doce, Freguesia do Ó, Taipas, né? Até de Perus. E um exemplo, quando a gente precisa de uma UTI, uma vaga aqui no Antônio Giglio, a gente pede para o doutor Alessandro ceder a vaga e ele fala que não tem vaga, né, porque está cheio, mas quem está aqui nos leitos aqui são moradores de Carapicuíba, de Santana de Parnaíba, e os moradores que realmente pagam impostos, quando precisa, estão morrendo. Então, quando eu falo da criação desse plano do cartão saúde, não para negar atendimento para ninguém, porque é inconstitucional, mas a gente tem que fazer semelhante a Barueri, né? E Barueri, se você for para lá, você não passa. Então, a gente tem que criar esse cartão urgente. Já estão abertas as inscrições para a 13ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Quem traz as novidades da edição deste ano da OBMEP é a repórter Ana Paula Alvarenga. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas está na 13ª edição e esse ano tem muitas novidades. O professor Reginaldo Ramos, que é coordenador regional da OBMEP aqui em Brasília, vai contar para a gente um pouquinho dessas novidades, dessas mudanças, né, professor? Pois é, OBMEP 2017. Novas mudanças, escolas particulares agora inseridas no processo, ou seja, nós temos uma fusão, uma colaboração entre a OBMEP e a OBM, Olimpíada Brasileira de Matemática, promovida pela Sociedade Brasileira de Matemática. Ou seja, neste ano, as escolas entram na OBMEP, participam das 2 fases. Primeira fase com prova dia 6 de junho, segunda fase com prova dia 16 de setembro, e a partir daí, de acordo com o regulamento da OBM, os melhores classificados irão participar da fase única da OBM, que será outubro, novembro, de acordo com o seu calendário. Ou seja, esse ano nós temos as escolas públicas com todas as premiações, medalhas, que sempre teve, ou seja, não vai haver nenhuma diminuição das suas medalhas das escolas públicas e vai ser acrescida, ou seja, a premiação das escolas particulares. Em 2017 nós vamos ter os medalhistas, né, ouro, prata e bronze, ou seja, são 500 medalhas, escolas públicas, 500 medalhas de ouro, 1.800 de prata e 4.500 de bronze. E para as escolas particulares, são 25 medalhas de ouro, 75 medalhas de prata e 225 medalhas de bronze.
Todos os alunos medalhistas das escolas públicas terão uma bolsa do CNPq no valor de R$100 mensais durante o ano e participarão do PIC, do Programa de Iniciação Científica. Lembrando que os alunos das escolas particulares também poderão participar do PIC através de um convite específico. Lembrando que nós temos também premiação para os professores, então tem tablet, tem coleções de matemática, uma série de premiações para os professores e também para as escolas, com kits didáticos, com kits esportivos e troféus. Ou seja, escola, professores e alunos, todos concorrendo, todos premiados, e quem sai ganhando é a matemática e o país com certeza. As inscrições para participar da Olimpíada têm que ser feitas pelas instituições de ensino até o dia 31 de março no site da Olimpíada. Uma alimentação equilibrada e de qualidade é essencial para qualquer trabalhador. E para garantir esse benefício é que existe o Programa de Alimentação do Trabalhador. Criado há mais de 40 anos, o chamado PAT atende trabalhadores de baixa renda em todo o Brasil. E a vantagem não fica só para o funcionário, tem incentivo também para o empregador. Veja na reportagem de Jéssica do Amaral. Uma alimentação saudável é essencial para manter a saúde e a qualidade de vida. Quando a empresa oferece essa opção, os funcionários fazem escolhas melhores na hora do almoço. A alimentação saudável para mim é saúde pura. Isso ganha qualidade de vida para o trabalhador. E é para que essa alimentação balanceada e de qualidade chegue a cada vez mais trabalhadores, principalmente os de baixa renda, que o Ministério do Trabalho desenvolve o Programa de Alimentação do Trabalhador. Atualmente, quase 17 milhões de pessoas que ganham até 5 salários mínimos são atendidas pelo PAT. Prioriza aquele trabalhador que tem um salário menor, uma renda melhor, garantir a qualidade alimentar dele, objetivando prevenir agravos à saúde, doenças, acidentes, porque a parte alimentar é muito importante, né, para que aquele trabalhador consiga executar a sua atividade laboral em segurança. Os empregadores que têm interesse em se cadastrar no PAT podem acessar o site do Ministério do Trabalho. E para incentivar as empresas, o programa oferece ainda benefícios para quem participa. A isenção do recolhimento de FGTS e de INSS em relação aos custos com alimentação. Além disso, as empresas que optam pela tributação do lucro real, elas também têm um incentivo fiscal de até 4% no imposto de renda. E os ganhos para os funcionários vão além da alimentação. Uma alimentação saudável e adequada possibilita que o trabalhador exerça suas funções de forma mais efetiva. Para a empresa, ele acaba ficando mais produtivo em suas ações, ausenta menos do trabalho, e isso faz com que a empresa tenha mais ganhos e redução nos seus custos com a gestão de saúde desses trabalhadores. No litoral do Paraná, um casal faz peças de decoração a partir de pneus. Uma forma de reutilizar os materiais com criatividade e ainda ajudar o meio ambiente. A borracha preta, dura e rústica, aos poucos ganha contornos graciosos e até cor. Nas mãos de Renato, os pneus velhos viram objetos de decoração. Vasos, balanços, camas para cachorro e o que mais a imaginação permitir. O trabalho começou há 3 anos. A gente começou fazendo para nós, né, para o nosso uso. E um vizinho viu, um amigo foi gostando e de repente comecei a fazer para vender. As ferramentas foram adaptadas conforme a necessidade. Todas as etapas do processo são manuais. Comecei aqui eu fazia com faca. E uma faca eu tinha que fazer como se fosse uma serrinha. Aí ficava cheio de dentes. Hoje com estilete eu consigo dar melhor qualidade no corte. A esposa, que no início não gostava do trabalho, agora ajuda na pintura e no planejamento das peças. Ajudo bastante. Dou ideia, critico. Às vezes faço desmanchar. O Renato usa cerca de 30 pneus por mês. Durante o ano todo, mais de 300 pneus deixam de ser descartados na natureza e ganham uma nova utilidade, sem agredir o meio ambiente. A tinta usada no acabamento é à base d'água e não poluente. O artesanato da família une consciência ambiental, saúde e um resultado que encanta os clientes. É gostoso ver que as pessoas admiram, né, gostam. A gente recebe muitos parabéns, até pela atitude de estar retirando um material que vira um lixo, né, que agride a natureza, que dá tanto transtorno. Então o resultado é bem bacana. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo.
As informações são da Clima Tempo. Nesta terça-feira, o avanço de uma frente fria ao largo do Sudeste vai espalhar muitas nuvens pelo leste de São Paulo. Na capital, o dia começa com céu nublado e possibilidades de garoa. Depois, o sol até aparece e entre a tarde e a noite são esperadas pancadas de chuva de fraca a moderada intensidade. A mínima prevista para a capital é de 19 graus e o calor dá uma trégua, máxima de 25 graus. Em Mogi das Cruzes, mínima de 18 e máxima de 24. Na quarta-feira, o tempo fica mais estável na capital, com muitas nuvens ainda, mas com possibilidade de, no máximo, garoa ao anoitecer. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição.